essa cantora que estava tocando aqui, meu nome? Ai, meu Deus. Enya. Todo mundo conhece? Maravilhosa. É, ela e a irmã dela também. Eu uso muito as músicas das duas em treinamento. A irmã dela é maravilhosa também. Lorena Mac alguma coisa. Peraí. A Vera tá entrando. Então, o que que eu vou precisar? Vai colocar para gravar ou já tá gravando? Bom, já tá gravando, né? Do nada, assim. Então, boa noite para todo mundo que vai entrar aqui depois na gravação. E a gente hoje vai fazer um exercício sobre relacionamento. O nome desse exercício é exercício do espelho. Então, vocês vão pegar uma. Hoje a gente vai ser breve, porque eu já passei a meditação para o grupo. Essa aqui é uma aula extra, né? Espero que a gente seja breve, porque tá todo mundo aí se preparando para o Natal. Então, vocês vão pegar um papel. Passa uma folhinha para mim aí, para eu mostrar. Vocês vão pegar um caderno, né? Na realidade, o caderno da nossa mentoria. Eu gosto muito de folha avulsa, e depois eu vou colocando tudo dentro de uma pasta, porque eu gosto de escrita livre, eu não gosto de linha, sabe? Vocês não têm noção, assim, eu começo a escrever no caderno, e daqui a pouco a minha mão, a minha letra já tá toda assim, ó, caderno, aí, tipo, eu não uso a linha do caderno. Só quando eu tô em curso, realmente, assim, que eu vou copiando direitinho e tal. Mas mesmo assim, às vezes também eu vou escrevendo livre, assim. Aí eu vou escrevendo assim, ó, de lado, aí eu gosto de folha, assim, porque aí eu vou escrevendo bem livre, aí viro a folha, gasto muita folha, nossa. Aí vou escrevendo assim, livremente. Então, ou folha ou caderno, vocês vão pegar, e o que que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. É, o, é dividir a folha em quatro, como se fosse uma cruz no meio da folha. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tudo certo. Então, vocês vão dividir. Aumenta o ar para mim. Então, ó, é, todo mundo fez? Tudo certo? Vocês vão começar de baixo para cima, tá? O quadrado do lado de frente para vocês, o quadrado do lado esquerdo de baixo. Esse quadrado aqui, ó. Vocês vão escrever lá em cima. Esse aqui, ó. Esse. Esse quadrado de frente para vocês. Então, do lado esquerdo, como se fosse o relógio, tá? Sentido horário. Então, lá embaixo, vocês vão escrever lá em cima assim, ó. Lá em cima vai ser o título do quadrado. Aquilo que me irrita. Aquilo que me irrita. Ou alergia também, pode ser. Aquilo que me irrita ou alergia. Ou aquilo que você tem que te irrita ou que você tem. Esse é o título. Depois que vocês escreverem o título, vocês vão numerar. Vocês podem colocar 4 ou 5, tá? Aí vocês vão colocar embaixo do quadrado, vai ficar assim, ó. 2. Vai ficar isso aqui, tipo isso aqui. Ó, essa folha tá velhinha. Tipo alergia, e aqui você vai numerar. O que me irrita, como título, é aqui: 1, 2, 3, 4, 5. Numera. E aí a gente vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo fez? Agora vocês vão escrever, tá? Esse exercício é um exercício assim, que vocês podem treinar sempre isso. Dá para fazer num guardanapo de papel, assim. Mas é um exercício muito poderoso. Então, vocês vão escrever, pensar no comportamento ou na atitude de alguém que te irrita. Então, você vai pensar, o que que me irrita? Vou dar um exemplo meu. Eu me irritava muito fácil com pessoas que eram muito lentas. Então,
Vamos dizer assim, uma vez eu estava na cozinha, aí eu estava fazendo um negócio na cozinha, eu faço tudo muito rápido, né? Quando eu vou para a cozinha, sou muito prática. Aí a pessoa ficou do meu lado, assim, beliscando, ou naquela coisa, lentidão. Ou, por exemplo, quando eu tinha alguém que trabalhava aqui em casa, que era muito lento, eu ficava olhando se uma pessoa falava, não vai dar conta. Então, isso me irritava. Então, você escreve comportamento da pessoa. Aí, esse comportamento, por exemplo, é mais importante você não escrever só o nome que você está dando a esse comportamento, mas o que está significando realmente para você. Então, por exemplo, você vai dar um nome, só que nesse nome você vai dizer o que exatamente essa pessoa está fazendo. E escreve do lado. Essa pessoa é muito. A pessoa, porque você pode dar uma característica genérica, tá? Então você vai falar assim: essa pessoa ela é muito expansiva, ela quer aparecer. Então você vai colocar lá o que exatamente, pensando nessa pessoa. Não, nem tem nada que me irrita agora. Pensa numa pessoa que você já se irritou antigamente. E qual é o comportamento? Essa pessoa é muito expansiva. O que exatamente essa pessoa faz que te deixa irritada? Que você botou o nome como expansiva. Porque não importa o nome que você está dando, importa o nome é só o nome que você deu para aquilo ali. Por isso é importante você colocar exatamente o que essa pessoa está fazendo. Porque o nome, por exemplo, desafio para mim pode ser uma coisa que para você, desafio é outra coisa, que você está dando significado de desafio como outra coisa. Para mim, uma coisa, para você é outra. Uma pessoa que quer aparecer para mim faz uma coisa, para você faz outra. Então, uma pessoa que é desonesta para mim faz um tipo de coisa, para você faz outra. Então, quais são os 5 comportamentos, pensa em pessoas, que te irritam em alguém? Vocês vão pensar em 5. E vão escrever um por um embaixo do outro. Se alguém tiver dúvida, vai abrir o microfone aqui que eu vou ajudar, porque às vezes surgem dúvidas nesse exercício. Vai ligar? Tem que desligar. Como é que faz? Como é que faz, hein? Vem aqui um pouquinho. Eu posso tirar a tela? Diminuir? Não estou conseguindo. Isso aqui? Isso. Não, não faz isso não. Hum, Abre o Chrome aqui. Você voltou. Abre o Chrome. hum. Aí, WhatsApp. Tenho medo de fechar, igual eu fechei da outra vez. Pronto. Quem tiver dúvida, me sinaliza. Aí você vai escrever o nome e o que exatamente essa pessoa está fazendo. Mas assim, tenta escrever também de forma mais objetiva possível. Leandro conseguiu entrar? Conseguiu. Quem tem alguma dúvida, escreve aqui no chat, que aí eu respondo, se tiver dúvida. E quando vocês terminarem, vocês falam, terminei.
O dia que eu fiz esse exercício, comecei a tomar consciência. Então, por exemplo, se eu estava dentro de uma sala, eu chegava numa sala, e aí vamos dizer que essa sala tinha 100 pessoas. Aí tinha uma pessoa que me irritava. Aí você acha que eu ia pegar e sentar, me afastar dessa pessoa? Não. Eu ia sentar lá do lado dela e começava a perguntar para entender o que que é que eu precisava trabalhar em mim a partir dessa pessoa. Porque as pessoas que fazem com que a gente expanda a nossa consciência não são aquelas pessoas que ficam o tempo todo batendo palma para a gente, que são, né, aquelas pessoas que são bonzinhas, né, batendo palma, elogiando. Não, pelo contrário. São exatamente as pessoas que nos irritam, exatamente as pessoas que a gente tem desafios com elas. Elas funcionam na nossa vida como anjos, para que a gente possa evoluir, porque não é sobre elas, é sobre nós. É sobre o nosso campo e o que tem no nosso campo que está se conectando com a energia dela que a gente precisa trabalhar. Então, se eu estou de frente com uma pessoa e eu sinto isso, a minha é a sombra, é o meu espelho, é o que eu estou sentindo que é de sombra que está fazendo com que eu me irrite. E aí tem uma historinha que eu quero começar falando aqui, depois eu falo de novo sobre essa historinha, que eu sempre falo, e eu já falei isso na imersão, mas com certeza deve ter passado batido, às vezes passa batido, por quê? Consegui, mas está muito. Depois você olha aqui Danilo, o grupo, olha o grupo. Que eu falo muita coisa na imersão, então muitas vezes vocês vão pegar as coisas. Quando eu falar 2, 3, 4, é assim mesmo. A vida é uma evolução, né? Eu, por exemplo, contei para vocês. Eu não vou contar aqui, porque na próxima aula eu vou contar isso de novo, porque a gente vai estar falando sobre o ano novo, a gente vai estar falando sobre intenção, porque a gente vai estar na semana do ano novo, e vai ser lindo. Eu vou contar para vocês um processo que eu passei e tal. E aí, quando eu trabalho algo com vocês, embora eu já tenha feito exercício, já tenha trabalhado muito naquele exercício, e aí eu vou dar aqui na mentoria, sempre vem mais alguma coisa. Sempre eu acesso uma consciência maior que eu não tinha acessado. Então, é o mesmo exercício. E eu não estava trabalhando nem para mim. Mas, como eu trabalhei na semana aquilo com vocês, quando eu fui me colocar em silêncio, eu comecei a pensar, porque aconteceu algo na minha vida familiar, e eu comecei a me perguntar, e quando eu me coloquei em silêncio, eu entendi de onde vim. Então, eu acessei uma coisa maior que eu não tinha acessado durante 23 anos, que é minha filha, né? Sobre minha filha, sobre a coisa da energia feminina, que eu fiquei assim, como eu não percebi isso, né? E foi lindo o processo. Aí eu pedi uma amiga minha para trabalhar comigo, que faz também, né? Eu gosto de fazer sempre, não gosto de fazer eu comigo sozinha. Aí foi lindo. Essa semana foi de muitas descobertas. Para mim, eu acho que tá sendo o Natal e o Ano Novo mais, né, mais assim de descobertas, porque eu fiz questão desse ano eu ficar muito, muito conectada, muito presente, porque eu não quero passar definitivamente o que eu passei ano passado, de ficar totalmente alienada, sem tomar banho. O que é sem tomar banho? Sem meditar, sem você começar a olhar para a sua vida, né? Você se preparar, né? Eu vou receber meus parentes, a gente vai estar no meio da família, e família é um campo, é um campo. É como se fosse assim, o cenário está montado, o teatro está montado. Então, vão acontecer coisas. Por mais que você fale, nossa, é todo mundo amorzinho, tudo ótimo, vai ter alguma coisa que você vai olhar para o outro, não vai gostar, que você não vai gostar do que o outro falou, ou que vai te irritar um pouquinho. E o cenário, gente, está ali, tudo pronto, para que você possa ver sua luz e sua sombra. E para que você possa trabalhar nessa hora o olhar que Jesus nos ensinou, que é o olhar de amor. E olhar que aquilo não é do outro, é seu. Então, eu não
definitivamente, eu falei, esse ano eu não vou deixar a minha criança ferida e me sequestrar. Não vou deixar. Esse ano eu vou ser adulta e eu vou estar fora da Matrix. Então, eu já comecei a trabalhar antes, a semana inteira. Já fazer o ponopono para todo mundo, olhar para o que eu preciso olhar, ficar em silêncio, né? Então, eu acredito que a energia vai ser muito boa, né? Não vai ter nada, se tiver, vai ter, mas aí eu vou estar fora, eu vou estar olhando com outros olhos, então não vai acontecer nada comigo. Então, o que que acontece? Falando aqui sobre terminou, parece que sim, tá. Então é assim, como que funciona? Funciona assim. Queria uma coisa para demonstrar, mas não vai ter. A vida, nossa vida, ela funciona como um teatro, tá? Imagina que é um teatro. A gente é o ator principal, a atriz principal, o ator principal. E aí, o que mais que existe? Existem os cenários e os atores coadjuvantes. E o que que muda nessa historinha da vida inteira? Se você for olhar para toda a sua vida, desde lá de trás, desde a sua criança, quando a sua criança estava lá, de 5 anos, veio crescendo, existe uma dor. E o que vai mudar nesse teatro da vida são os cenários e os atores coadjuvantes. E você está curando a mesma coisa desde sempre. Desde que você começou lá atrás, e esse teatro vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E o que que troca? Os cenários e os atores coadjuvantes. Então, o que acontece é que as pessoas são só atores coadjuvantes da nossa história. E as pessoas estão ali para nos ajudar. Olha que legal. Elas estão ali para nos ajudar. A pior pessoa que já teve na sua vida, que te fez um monte de coisa, ela estava ali para te ajudar. Para te ajudar. Como ator coadjuvante do seu teatro. Porque se você não olhou para aquilo e não curou aquilo, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Só vai mudar os cenários e as pessoas. Porque você está curando a mesma coisa. A mesma coisa. É a criança ferida que sente algo que vai aparecer, de alguma forma. No seu trabalho, com o chefe, na sua família, com a sua mãe, com a sua irmã. Aquilo ali vai aparecer de alguma forma. E vai mudar só os cenários e só os atores. É dessa forma que funciona. Diante disso, nós vamos começar vamos continuar aqui o exercício. Então, todo mundo já conseguiu botar o que irrita na pessoa, o que te irrita em alguém, e especificamente o que que é, né? Para que você depois não se perca. Aí você vai fazer o sentido horário. Você vai para cima, o quadradinho de cima, do lado esquerdo, como se fosse o relógio. Nesse quadradinho aqui agora, ó. Lá em cima, o título do quadrado é o contrário do comportamento. O contrário do comportamento. Esse contrário do comportamento, você vai olhar, coloca lá, o contrário do comportamento. Que comportamento é esse? Comportamento de baixo. Então, você vai olhar qual é o contrário, por exemplo. Eu estou dando exemplo aqui de uma pessoa que me irrita, que a pessoa é muito mole, né? A pessoa é muito lerda. Então, qual que é o contrário? Uma pessoa agitada. Então, vou botar lá, número 1, aí numera. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o contrário disso? Agitada. Aí você vai botando de acordo com os números. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca lá. Se tiver dúvida, coloca aqui que eu tento ajudar vocês. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui, tá? Por exemplo, você tem raiva de um comportamento de uma pessoa que é muito agressiva. Aí, qual que é o contrário
disso. É a pessoa que é sempre amorosa, pacífica, abre mão de tudo, é muito humilde. Tô dando um exemplo aqui, tô até com exercício de um cliente meu. Tá aqui no meio. Vamos dizer que também te irrita o comportamento de uma pessoa que é vítima. Qual que é o contrário da vítima? A pessoa que tudo ela acha que ela é forte, ela assume a responsabilidade de tudo, ela nunca é vítima, sempre é dura com ela, né? É sempre bota a bola aqui que eu consigo tocar a bola, né? Eu nunca vou dar desculpa de nada na vida, nem do tempo, nem do mau tempo, nem de nada. Então, é isso. E se me irrita a lerda e apressada demais. Então, bota aí, Vanessa. Bota aí. Mas qual que te irrita mais? Tem que pensar nisso. Se você tivesse alerta demais ou apressada demais, qual que te irrita mais? Porque não é possível que as duas te irritem tanto. Entendeu? Existe. Olha para tipo assim, para sua vida. Olha para sua vida lá atrás. Olha para sua vida lá atrás o que te irritava mais. E sempre te irritou. Por exemplo, hoje eu vou fazer unha, eu não gosto de uma manicure que fica tirando tudo rápido. Não gosto. Agora, para outras coisas, eu quero que a pessoa seja mais rapidinha. E antigamente eu ficava muito irritada com, por exemplo, as pessoas que trabalhavam em casa que eram muito lerdas. Não gostava. Entendeu? Então, vê o que é que te irrita mais na sua vida toda. Você tem que olhar para a sua vida, para o passado, para tudo. Para você ter certeza de quem você é de verdade e dos seus padrões. Não é que é tipo assim, ó, vamos botar você numa caixinha, né? Mas existe um padrão que é maior que o outro. Por exemplo, igual o exemplo que eu falo sempre sobre a criança que é rebelde ou a criança que é boazinha. Ah, mas muitas vezes na minha vida, eu olhando para mim, na maioria das vezes, teve vezes que eu me comportei como uma pessoa boazinha, com uma criança boazinha. Mas a maioria das vezes, eu era rebelde. Porque já que eu não era vista pela forma da boazinha, eu ia e me rebelava. Então, é pelo que eu sou mais. Não quer dizer que eu sou totalmente aquilo, nem totalmente o outro. Mas é o que é que predomina. Porque, na realidade, a gente não é 80% só uma coisa. A gente pode ser as duas, mas o que predomina no comportamento? O que sempre predominou? Mosquito. Nossa. Quando vocês terminarem, me avisa. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para dar de exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa mal educada, né? Que a pessoa nunca dá bom dia, nunca dá boa noite, a pessoa mal educada. Você te irrita isso. A pessoa que está sempre com a cara mal-humorada, aí o que é o comportamento contrário? A pessoa muito educada, né? Tá sempre sorrindo, sempre falando bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela pessoa Alice no País das Maravilhas. Pessoas que pedem algo emprestado e some. Coloca, Vera, exatamente esse comportamento. Então, você pode dar um nome que você quiser para isso, né? Porque o nome é apenas um nome que você está dando. Você pode dar um nome como desonesta, não sei, o nome que você quiser dar. Aí, qual que é o contrário disso? A pessoa que o contrário disso aí é a pessoa que sempre vai lá e devolve tudo, a pessoa honesta, né? A pessoa que não pode acontecer nada na vida dela, né? Ela é muito certinha com as coisas dela, entendeu? Ela é muito certa.
Ó, no primeiro você vai colocar a pessoa que te irrita. Então, a pessoa que pede algo emprestado, qual ao contrário disso, é a pessoa que às vezes nem pede nada emprestado. Ou quando pede, né, tá sempre lá, né, ó, eu peguei aqui, já tô te devolvendo no dia seguinte, né? Abuso que você fala é o quê? É o comportamento ruim, mas aí abuso, o que que a pessoa fez exatamente que é um abuso? É isso que eu quero que você coloque no papel. Porque o abuso é o nome que você está dando. O abuso, a pessoa pode fazer várias coisas para você significar que é um abuso. Você colocar o comportamento do abuso. Qual que é? E aí você vai no quadrado de cima, você vai colocar o contrário. Quando vocês estiverem terminando, me fala. Se tiver alguma dúvida, vai colocando aqui. Ver se tem mais exemplo. Aí, por exemplo, a pessoa que é desorganizada, que você tem irritação. Te irrita, você tem alergia disso. Qual que é o contrário? Pessoa organizada. Pessoa que é mentirosa. Qual que é o contrário? Verdadeira, né? Totalmente verdadeira. A pessoa lerda, já falei. Esse exercício, se vocês quiserem colocar só 3, porque às vezes, na hora que você for colher o gabarito dele, vocês vão ver que 3 até é suficiente, porque um pode ser muito igual ao outro. Só que você está colocando como se fossem 2 comportamentos diferentes. Mas às vezes é a mesma coisa. Posso, tenho mais de 5. Agnes, é o que eu te falei. O que acontece? Muitas vezes você está dando nomes diferentes, mas a pessoa está fazendo a mesma coisa com você, que está te irritando. Entendeu? Pode colocar no papel. Mais de 5. Depois você vai ver que um é igual ao outro, um é igual ao outro. Está fazendo a mesma coisa. Coloca aí. Tá na realidade fazendo a mesma coisa com você de formas diferentes. E aí você tá dando vários nomes para a mesma coisa que tá te irritando. É a mesma coisa que tá te irritando, só que você tá dando vários nomes. Por isso que colocar 3 tá ótimo, tá de bom tamanho. 3 ou 4 já tá de bom tamanho. Posso passar para o outro quadrado? Posso passar, Vera? Tá. Agora é sentido horário. Então, vocês vão para o quadrado de cima agora, do lado direito, de frente para vocês. Então, seria este quadrado aqui, ó. Porque você começou aqui, foi para cima. Foi para cima. Agora você vai para lá, pro lado. Puxa a setinha, reloginho. Lá em cima, o título desse quadrado, ele é exagero. Exagero. Coloca o título. E aí, entre parênteses, você pode colocar risco também, risco. Aí você não vai olhar para o primeiro quadrado, você vai olhar para o segundo e vai numerar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai olhar para o quadradinho do lado, que é o segundo quadrado. Não olha para o primeiro, olha só para o segundo, e você vai ver. Nesse comportamento do segundo quadrado, imagina que esse comportamento seja aumentado 100%. 200, 300, 400, 500%. O exagero desse comportamento, qual que é? O que que acontece quando a pessoa exagera nesse comportamento? Olhando para o quadrado 2. Marcele, está entendendo o exercício? Tá. Vera Lu, você está entendendo o exercício?
Tem duas Veras. Vera Rodrigues. Tá entendendo? Qualquer coisa me coloca aqui no chat. Então, agora, no quadrado 3, você vai colocar em cima lá escrito exagero, risco, e vai olhar para o quadrado 2 e colocar lá 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o exagero de cada comportamento? Como é que fica? Então, naquele mesmo exemplo, a pessoa que é rápida demais, é rápida, né? Como que essa pessoa é exageradamente? Se eu aumentar a frequência lá de 500%, ela fica louca, fica muito agitada, ligada no 220. Vamos dizer que a pessoa ela é verdadeira, confiável. Como que fica isso no aumentado de 500%? Ela é autossuficiente, vira chata, ela é sem filtro. Tipo, tudo ela acha que é verdade é dela, né? Ela vai falando as verdades que ela acha que é verdade para ela. A pessoa que é organizada aumenta muito. Como que ela fica? Ela tem até toque. O que mais? A pessoa que ela é muito quietinha. Como que essa pessoa que ela é muito quieta, muito respeita, né? Ela nunca fala, ela sempre fica quieta no canto dela. Ela, como que é esse exagero? Ela não se abre para receber. Ela não fala na hora que tem que falar, ela é reservada, ela é quieta, então ela fica sempre quieta, ela é muda. Então é como se fosse um ninguém, aumentado 500%, porque ela nunca fala, ela está sempre quieta. A pessoa que eu estou dando os exemplos aqui. Já dei o exemplo da gratidão. Sincera. Quem tem dúvida? Irritante. A pessoa que pega tudo para ela, né? Que ela é autorresponsabilidade sempre, ela assume tudo. Então, no exagero, ela é o quê? Forte, autossuficiente, perfeccionista. É assim. O objetivo. Não, não vou falar qual é o objetivo, não. Quem terminar, me sinaliza aqui que eu já vou passar para o próximo. Para o de baixo agora. Pode continuar? Quem pode continuar? Pode continuar? Todo mundo já fez? Alguém tem dúvida? Agora, ok. Então, agora quadrado 4, que é o de baixo, tá? Debaixo do 3, que é o do lado direito, embaixo. O título dele é Desafio.
entre parênteses, equilíbrio. Aí vocês vão numerar. Um, dois, três, quatro, cinco. O telefone descarregou. Aí, vocês vão olhar para o quadrado 3 de cima. Não vai olhar para os outros dois. Olha para o 3 e escreve qual é o desafio e qual é o equilíbrio que essa pessoa que está lá no quadrado 3 precisa ter. E vocês vão escrevendo um embaixo do outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, por exemplo, uma pessoa ligada no 220. O que essa pessoa tem que fazer? Qual é o equilíbrio dela? Meditar, ficar mais tranquila, né? O que essa pessoa que nunca se ela nunca se coloca, nunca fala nada, tá sempre quieta, é como se fosse um Zé Ninguém. O que ela tem que fazer? Ela precisa se colocar, ela precisa falar, ela precisa ocupar o lugar dela no mundo. A pessoa que tem toque, né? Aquela pessoa perfeccionista. O que ela precisa fazer? Entender que ela é humana, que ela pode errar, que ela não precisa ser tão dura com ela, ser tão perfeccionista assim. Qual é o equilíbrio e qual é o desafio? O que ela precisa fazer na vida para equilibrar? Qual é o desafio dela? Aquela pessoa que ela é muito verdadeira. Qual é o equilíbrio? Olhar para o outro, que também existem verdades, né, no outro, saber equilibrar isso, saber que ela não é a dona da verdade do mundo. Terminou, Vanessa? Ou- Terminaram? Tá. Então, olhando para esse quadrado 4, eu preciso saber de vocês o que vocês tiveram de insight nesse quadrado 4. O que vocês entenderam desse quadrado? De quem é o desafio desse quadrado? Quem é que tem esse desafio na vida e quem é que precisa ter esse equilíbrio aí? Eu quero saber quem não entendeu o exercício. Por quê? Esse quadrado 4 ele não tem a ver com outro. E eu vou explicar por quê. Esse quadrado 4 tem a ver com você. É sobre você que tem esse desafio na vida. E você que tem que trabalhar esse equilíbrio. E por isso que tudo que te irrita no outro não é sobre o outro, é sobre você.
Só que eu vou falar mais aqui sobre isso. Alguém não entendeu o exercício? Porque se tem alguém aqui que não entendeu, então, por exemplo, voltando ao exemplo mais simples, se eu fico irritada com uma pessoa que é muito lerda, qual o contrário da lerda? Uma pessoa agitada. Qual é o exagero da pessoa agitada? Pessoa ligada no 220. E qual é o equilíbrio dessa pessoa ligada no 220? Qual é o desafio dessa pessoa de vida? É trabalhar com a meditação, ficar calma, né? É a pessoa entender que cada um vai no seu ritmo, né? Que tá tudo bem, tá tudo funcionando como tem que funcionar. Não é porque essa pessoa tem um ritmo mais agitado que o outro tem que ter. Então, esse é o desafio da vida dessa pessoa. Então, o que que acontece? Acontece que esse quadrado é, aí vocês vão, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, porque tem muita coisa para falar sobre esse exercício. Vocês vão botar agora a setinha, o sinalzinho de mais e menos. O que que é esse sinalzinho de mais e menos? Igual aquele sinalzinho da matemática. O primeiro quadrado, ele é menos. Bota aí, menos. Quadrado menos. O primeiro e o terceiro é menos. O segundo e o quarto é mais. O que que significa isso? Significa que toda vez que você olha para o outro e você se irrita com um comportamento do outro, quer dizer que está na. Você está desequilibrada em alguma coisa que é uma habilidade sua. Então, o segundo quadrado, ele é uma habilidade sua. Quando você olha para o outro e o outro te mostra algo que te irrita, não é sobre ele, é sobre você. Porque provavelmente você que tem a habilidade que está no quadrado 2, você pode escrever lá em cima do quadrado 2, a habilidade. Provavelmente você que tem essa habilidade está onde? No exagero. É como se fosse assim, ó. Se eu tenho um remédio, tá? Vamos pegar aqui um óleo essencial. Então, aqui é um remédio. Se eu tá dizendo lá na receita, coloque 2 gotas e tome. Aí eu vou, coloco o vidro inteiro. Isso aqui vira o quê? Veneno. Então, toda vez que eu estou no exagero de uma habilidade minha, que é o quadrado 3, vira veneno. Então, quando eu olho para o outro e me irrito com o outro, não é algo sobre o outro. É algo sobre eu estar no exagero de uma habilidade minha. E o que o universo quer? Que você tenha equilíbrio. O universo quer que você fique sempre na coluna do meio. E aonde está essa coluna do meio? No quarto quadrado. E aí, tem uma coisa muito interessante aqui. Quem foi que saiu, gente? Essa parte é muito importante. Esse quadrado 4, ele tem a ver com a missão de vocês, a missão número 1. De você com você. Sua missão de vida está ali, de você com você. É óbvio que a gente tem outros exercícios que são mais profundos, mas esse é um exercício profundo para você entender a sua primeira missão. A primeira missão que você tem que trabalhar na vida de você com você está no quadrado 1. Então, tá lá. Você vai trabalhar isso na sua vida. Quadrado 1, não, desculpa, quadrado 4, tá? Que é o desafio, é o seu desafio de vida, a sua missão de vida. Primeira missão de você com você, tá? Existem 3 missões, eu vou falar as 3 aqui. A primeira missão, então, de você com você, você vai trabalhar isso aí que está no quadrado 4. Teve uma pessoa que saiu, foi a Vera. Dá uma olhadinha, Danilo, no grupo. O que aconteceu? Então, olha só. Missão 1 de você com você são os seus desafios. Além de você trabalhar as suas dores e feridas emocionais e o que está trazendo prejuízo para a sua vida,
você vai trabalhar esses desafios do quadrado 4. A missão 2 é de você com a sua família. Então, o que é aonde está essa missão 2 aqui no quadrado? A missão 2 é o que você está, porque você está aqui na vida aprendendo e ensinando. O que você está aprendendo? O quadrado 4. Porque você está no exagero daquela habilidade sua que você está ensinando, quadrado 2. Você vai ensinar aquilo ali. É o que você está aqui no mundo para ensinar, tá? Para sua família. E com quem você está aprendendo? Com a família, com os relacionamentos. Você está aprendendo no quadrado 4 e ensinando. Por isso que o quadrado 4 e o quadrado 2, eles são positivos, porque eles estão na coluna do meio. E o quadrado 1 e o quadrado 3, eles já estão, já são negativos, tá? Porque ele é o risco e, e é onde você está se irritando com o comportamento do outro. Então, quando você se irrita com o comportamento do outro, é sobre você estar num exagero de uma habilidade sua. Vocês estão acompanhando? Porque às vezes fica difícil de entender esse exercício. Estão acompanhando? Tá. Porque duas já saíram. Não sei se o negócio foi muito forte aqui, mas eu acho que não. Que foi que a conexão caiu. Vamos acreditar nisso. Ó, uma está voltando. Vanessa tá rindo, minha filha? Tá vendo? Agora, quando você vê alguém lá, que você está irritado, você vai lá para entender o que que é. O que é que você está te mostrando ali, a sua sombra. Entendeu? O que você está tão irritada com aquilo? Não é sobre o outro, é sobre você. Está irritado. O problema é seu, não é do outro. O que você tem que trabalhar? E outra coisa, quando você se irrita, é porque está ferindo um valor seu muito forte. E valores são as coisas mais importantes que existem na vida da gente. A gente tem de 3 a 5 valores que comandam a nossa vida e as nossas decisões, e cada um tem os seus. Seu marido tem um, seu namorado tem outro, sua mãe, seu pai, cada um tem os seus, que são importantes. Ui! E todas as brigas e guerras, tudo que acontece no mundo são o quê? Conflito de valores. E o que existe de mais importante na Terra que são é mais importante para as pessoas são crenças e valores, que são coisas que são mais difíceis de mudar. Às vezes você muda meta na vida, mas você não consegue mudar valor. Você tem que entender quais são os valores e ressignificar eles. Porque muitas vezes você tem aquele valor inconsciente, você tá ali agarrada naquele valor seu, por isso que você não muda. Lembra, Marcele, que a gente estava falando lá no café, que você está falando, mas por que isso está acontecendo? Aí eu falei para você, Marcele, porque você tem um valor de segurança. E quando existe o valor de segurança, aquilo ali é um valor para você. Ou você muda meta na vida, ou você ressignifica aquilo. O que realmente é segurança para você? Precisa ressignificar. Senão, muitas vezes, aquele valor seu pode não estar te ajudando na meta da vida que você quer. E aí você vai passar a vida toda se auto-sabotando por causa de um valor. Então, essa irritação sua tem a ver com o quê? Com algum valor seu que está ali, ó. Que você está ali na polaridade. Ou no exagero dele, sabe? E não arreda o pé, não olha para mais nada e está ali. Então, está no exagero daquilo ali, virou veneno. Tem mais coisa para falar sobre isso, mas é porque é muita coisa. Ah, outra coisa, então. Esse exagero, você pode colocar lá em cima também no quadradinho 3, entre parênteses, sabotadores. Sabotadores. Porque quando você fizer o teste de sabotadores e fizer as aulas lá de sabotadores que estão na plataforma, que estão lá gravadas, que são aulas muito importantes, né? Quem assistiu o curso viu quanto é profundo esse curso,
Marina já assistiu, falou, nossa, eu amei, é muito profundo, eu falo sobre a criança interna, falo sobre os padrões de autossabotagem, falo tudo. Você vai ver que seus sabotadores estão aqui, ó, nesse 3 aqui, nesse quadrado 3. Que cada sabotador seu tem a ver com esse aqui. Por exemplo, lá tem um sabotador que fala que é a pessoa que é muito perfeccionista, né? Que é o... Ai, meu Deus. Nossa, esqueci, ó. Enfim, é a pessoa que é perfeccionista. Então, tá aqui, ó. Se você for uma pessoa que você sempre coloca tudo, quer tudo certinho, né? Isso aqui vai aparecer aqui no quadrado 3. E lá, quando você for estudar sabotadores, vai estar lá. Então, você se auto-sabota na vida porque você está satisfazendo um valor. Você está tendo um ganho. E você está no exagero de uma habilidade que você tem, que poderia estar equilibrada, tá? Aí tem mais. Então, sua primeira missão é o 4. Sua segunda missão é o 2, que é o quadrado 2, que é você ensinar algo, né? Além de você aprender, você vai ensinar isso para sua família. Então, você ensinando no equilíbrio da sua habilidade, que vai ser o quadrado 2. E aí, a terceira missão é o que você vai fazer para atender as necessidades do mundo. Então, a primeira missão é com você. A segunda missão é você com a sua família, você aprendendo e ensinando. E a terceira missão é você, como você vai fazer para atender as necessidades do mundo. Aí vocês vão escrever, tá? Esse aqui já é um upgrade de exercício que eu já vou dando aqui, que é assim, você vai colocar assim. O que você faz para atender, o que as pessoas de fora admiram em você, tá? Então, o que elas falam que você é bom? Aí você escreve aí, é, escreve 2 ou 3 habilidades naquilo que as pessoas falam que você é boa. Então, eu sou boa porque eu sou... Aí, olhando para o seu quadrado 2, por exemplo. O que as pessoas falam que você é boa? É aquilo que você vai servir, que você vai entregar para o mundo. Pode botar umas 2, 3 ou 5. Escreve aí. Aquilo que te repele, que mais te irrita, é aquilo que mais vai te ensinar na vida. É assim que funciona. Então, a segunda pergunta. Colocaram? Coloca assim, o que as pessoas falam que você é boa, que você é bom. Aí, a segunda, você coloca o que você acredita que você é boa, de forma objetiva. O que você acredita que você é boa, ou bom. Coloca aí umas 3 coisas que você acredita que você é boa, ou bom. Isso, tem mais. Colocou? Posso passar? No 3, você vai colocar quais são os comportamentos e atitudes que você tem que comprovam as suas qualidades. Então, por exemplo, eu tenho essa qualidade, mas qual é o comportamento que comprova isso? Que eu tenho essa qualidade, essa habilidade, o que você faz que comprova isso?
que você é boa nisso. Aí você pode colocar as 5 qualidades principais, né? E os comportamentos. 5 qualidades principais e circular. Tipo isso. Estão acompanhando? Tá? Tudo certo, Agnes? Tá. Aí, agora vocês vão escrever, né? Porque é a missão 3. A missão 1 é com você, a missão 2 é a família, aquilo que você está aprendendo e ensinando, e a missão 3 é para a vida. Então, você vai botar assim, ó, a frase. A minha missão é ser. A minha missão é ser. Aí você vai juntar aquilo que você, olhando para a sua resposta número 1 e número 2, aquilo que as pessoas falam sobre você e aquilo que você acredita, você vai colocar 2 ou 3 qualidades que se repetem, olhando para o seu número 1 e número 2. Então, a minha missão é ser, como é que você vai ser? Que as pessoas falam e que você acredita sobre você. E a missão 3 é para o mundo, é aquilo que você está entregando. Coloca 3 qualidades suas, né? 3 coisas que você acredita que as pessoas falam, entre todas as coisas que você escreveu. Continua na frase. Através de. Aí você vai pegar 3 comportamentos que você escreveu na resposta número 3. Comportamentos, atitudes que comprovam que você faz aquilo ali. Então, através de. Eu, por exemplo, coloquei palestras, imersões, treinamentos. Através disso, minha missão é ser isso, e através desse comportamento, alcançar os meus objetivos de vida. Essa é uma das formas de olhar para a missão. Ah, faltou uma perguntinha que é o seguinte: a pergunta 4 era principais objetivos que você tem na vida. Então, você pode colocar: minha missão é ser. Aí você vai colocar, juntar a resposta número 1 e resposta número 2, através de colocar a resposta número 3, e a resposta número 4 seria principais objetivos de vida. Aí você vai colocar no final. E assim alcançar os meus objetivos de vida. E colocar quais são os seus objetivos, entendeu? Entendeu, Vanessa? Deixa eu escrever aqui. Minha missão. Minha missão é ser. Aí você vai colocar a resposta do número
Um e dois, que seria o quê? Número um, que as pessoas falam que você é boa, bom, tem a ver com servir, aquilo que você vai entregar de habilidade para o mundo. E o dois é o quê? O que que você acredita que você é boa ou bom? Então, por exemplo, minha missão é ser comunicativa, amorosa, inteligente. O que que você acredita? Bota três coisas aí. Através de comportamentos. O que que você faz que prova que você, né? Quais as atitudes suas no mundo, né? Que comprovam suas qualidades. Então, eu, por exemplo, botei através de palestras, missões, treinamentos, me importando com as pessoas, e assim alcançar os meus objetivos de vida. E você pode botar os seus objetivos, que seriam qual é o seu objetivo de vida. Essa é uma das formas de fazer missão, tá? Mas um exercício específico para missão, que é muito, muito, muito mais poderoso. Inclusive, eu acho que eu trabalhei ele, não sei se eu trabalhei, eu lembro que eu trabalhei ele na segunda imersão. É um exercício que faz no individual também. Então, através de. Aí você vai botar o 3. Alcançar meus objetivos. Então, a missão 1 é você com você, a missão 2 é você com sua família, e a missão 3 é aquilo que você vai dar para o mundo. Aí, ó, através de alcançar os meus objetivos, aí você coloca os seus objetivos. É mais uma forma para você olhar a sua missão. Mas, na realidade, a missão ela tem a ver com uma força que a gente também está trabalhando, que a gente olha para o outro e admira no outro. Só que a nossa força, ela existe na gente, mas ela está um pouco baixa, a luz dela. Então, o outro serve como um farol. A gente olha para o outro e vê e admira aquilo nele, no outro. Só que a gente tem aquilo na gente e é aquela missão que está se apresentando ali, naquele momento, para a gente trabalhar. A gente está admirando no outro uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Que em muitos momentos da vida a gente teve exatamente isso e aí obteve algum sucesso, né? Obteve um sucesso, obteve algo que queria, fez uma coisa que se sentiu muito bem, só que naquele momento na sua vida aquilo está baixo. Então, a missão existe uma missão que é muito forte, né? Que vem desde pequena e tem missões que vão se apresentando para que você vá com um propósito na vida, que você cumpra. O propósito é o fim, né? É aquilo que você deseja. É quando você vê sua meta cumprida. Mas para você alcançar isso, você precisa trabalhar de dentro para fora. E trabalhar de dentro para fora é sobre você, a caminhada, é sobre a sua missão. O que você está trabalhando para você alcançar aquilo? Então, sua missão, ela tem a ver com aquilo que você precisa é, construir de força de dentro para fora, da sua força interior, para que você consiga aquele objetivo. Não tem como você conseguir um objetivo se você não trabalhar aquela força que você precisa internamente. Não tem como. Então, é sobre a caminhada, é sobre o que você se tornou na caminhada. Não é sobre o objetivo final, né? Todo mundo quer o objetivo final, é óbvio. É muito bom, né? Mas é sobre quem você se tornou no meio. Porque para você se tornar a pessoa que vai alcançar aquele objetivo final, não é a mesma pessoa que está aqui hoje. Não é. Não é. Não é. Então, por exemplo, a Bianca, que estava lá atrás, que olhava para o outro e ficava pensando como que eu posso estar naquele palco, né? Não sei, eu tenho vergonha, as pessoas vão olhar para mim, vão me criticar, vão me julgar.
a Bianca que ficava olhando muito para o que o outro ia pensar, não é a Bianca que faz uma imersão hoje, que vai e se joga. Não tenho nenhum tipo de. Tô nem aí. Não tô nem aí hoje para o que todo mundo fala. Não tô nem aí. Não, não, não tenho, sabe? Se a pessoa virar para mim e falar, nossa, mas é porque é isso assim, aquilo outro. As minhas crenças hoje são muito da questão de olhar e falar, se o outro faz, eu também faço. Não sou o menor. Pode ser o mais top da internet. Eu olho para ele e falo assim, eu me acho muito melhor hoje. Por quê? Porque eu dou uma coisa para as pessoas que ele não pode dar, que é tempo. Hoje eu posso pegar cada um e ajudar. E vai lá comprar uma mentoria com esse top lá, pagar lá 10 mil, 20 mil que esse povo vende. E que não vai nem olhar para sua cara, entendeu? E eu estou falando a mesma coisa que ele está. Então, assim, não me sinto diminuída. Tem gente que, não, mas porque fulano de tal, que não sei o quê. Gente, não me sinto menor que esse pessoal. Pelo contrário. Com tanta coisa que eu já passei da minha vida, esse pessoal nem, às vezes nem espiritualizado é, entendeu? Só tá aí no mundo, entendeu? E sei lá, ganhando dinheiro, sei lá, e não tá nem, sabe, sei lá como, né? Porque a pessoa nem para pensar nas coisas realmente, entendeu? Que são importantes pensar da espiritualidade, né? Que você tá aqui para um crescimento, não é só pelo dinheiro, né? Tira o dinheiro do olho, né? Dinheiro é muito bom, mas a gente precisa trabalhar interiormente, né? Eu tô aqui com vocês, mas eu também estou me trabalhando. Não estou aqui só como uma mentora, eu sou o ser superior que estou aqui, ó, falando um monte de verdade, um monte de coisa. Não. Eu estou falando para vocês que eu também estou dentro do processo. Se eu estou aqui trabalhando com vocês, está acontecendo algo na minha vida e eu estou observando o que vem, porque espiritualidade é isso. É troca. Todo mundo aqui está tendo um ganho. E eu observo também. Não é eu só aqui falando, né? Me sentindo Deus ou Jesus Cristo, que estou aqui colocando uma verdade, né? Pelo contrário, espiritualidade, se eu falo, se eu não trabalhei aquilo totalmente, vai vir, vai vir, vai vir mais coisa. E graças a Deus que eu posso alcançar essa consciência, porque é lindo, é lindo. Quando a gente olha, quando eu olho assim, o crescimento que eu tive essa semana, eu falei, não, foi assim, 6 meses. Parece que foi um crescimento de 6 meses. Que foi assim, que eu alcancei, foram duas coisas assim que eu falei, uau! Falei, nossa, obrigada, manda mais, universo. É isso aí. É maravilhoso, porque depois, quando você vê, você se liberta. Não tem mais, né? Você sabe de onde veio, você sabe de onde está vindo. Você sabe a origem, né? Daquilo. Então, você sabe a origem daquilo, você sabe o que você vai lá mexer. O que você tem que fazer, que não é do outro, nada é do outro. E que você olha para aquilo e você fala, cara, gente, eu só pensava assim, ó, sofria. Antigamente era muito sofrido, era muito sofrido. Eu fui a vários buracos, assim, eu entrei em vários buracos. De chorar no meio de imersão, olhando para o outro, para o palco do outro, sentindo inveja porque eu não estava lá, porque eu me comparava com o outro, né? E por que eu não estou lá? E por que as pessoas, que a fulano não me vê? Tá vendo que eu sou boa e não bota o outro, não me bota? Foram vários buracos. Só que depois que eu passei, que eu curei minha criança interna, eu me iluminei. Eu falei, agora nunca mais isso acontece na minha vida. Nunca mais. Eu não sou sequestrada por essa dor da criança. Não vai ter mais. Doeu, doeu, mas quando você chega no fundo do poço, você vê que aquilo tudo ali é uma vida idealizada. Idealizada. Que aquilo ali não existe, que você está numa ilusão, né? Tá sendo sequestrado pelas dores da criança. Aí você se liberta daquilo, porque você viu, você sabe aonde você cura, você sabe aonde você mexe, você sabe que você abraça, você sabe que você vai ter que ir lá curar, vai ter que abraçar a sua criança, vai ver que aquilo ali tudo é a sua mente que está contando uma mentirada, né? Porque tem as dores lá da criança, né? Você agora é adulta no mundo, então você vai olhar para sua criança, é só você que pode fazer isso, ninguém vai te passar a mão na sua cabeça, você não vai ser vítima, ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que se amar, é você que tem que se abraçar, é você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer o que for, olhar para você.
Não é o outro. Não é o outro. É tudo. Tudo. É o mundo te ensinando, a vida te ensinando. Tem apego? Quanto mais apego, pior. Mais a vida vai te jogar no chão. Você se apegou a alguém, se apegou a alguma coisa, a vida vem e te ensina. Pá! Vem e te ensina. Se apegou, acabou. Apego é o mal da humanidade. Aí você está apegado a alguém, aí você está apegado a alguma coisa. Ah, não, não vou mandar embora, não. A menina aqui, que limpava os vidros. Dani, lá, não sei como é que você aguenta essa menina. Aí eu, não, deixa a menina, né? Porque em casa, nossa, é vidro para todo quanto é lado, assim, ó. Aí eu falei, não, deixa ela, é muito difícil a pessoa ter que subir para limpar esses vidros, não sei o quê. Eu falei, não, deixa a menina. Eu trabalho aqui um tempão, limpo os vidros. Ai, mas ela é muito mal criada, não sei o quê, e eu aguentando. Parece sempre vem assim, né? Deus fica mandando as coisas pra gente. Do nada, assim, eu descobri que a menina estava roubando. A menina que limpa vidro, que já conhece a menina há mais de 7 anos. Descobri. Eu falei assim, gente, e tá vendo como é que vem as coisas? E eu não queria me desapegar. Aí não desapega? É assim. Então, assim, você precisa observar que tudo que acontece não é, né? Mas é que a gente vive sempre dentro da Matrix e não está observando os movimentos que estão acontecendo. Não observa. Como eu falei para vocês, trabalhei lá, o negócio da mãe veio, já veio no dia seguinte, Sabrina em casa, que é o quê? O feminino. Aí eu, peraí, que tem mais uma coisinha para trabalhar aqui. Então, assim, a gente vai passar uma semana agora com a família, né? Então, sempre vai vir uma coisinha para você se irritar. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente olhar para o ser, né, que está ali na nossa frente com amor, com olhos de Jesus, com o que Jesus ensinou para a gente, né? Olhar se aquilo ali está acontecendo, o que é meu? O que eu preciso pegar para mim, né? Que tá me deixando assim, o que eu preciso trabalhar em mim, que está me irritando tanto, que está pegando no meu campo. O que é meu que eu preciso trabalhar aqui? Então, por exemplo, contei para vocês, né? Vamos dizer que é quem estava no café, eu contei que, por exemplo, minha irmã do meio, né? Sou muito próxima dela, é 1 ano e 8 meses de diferença. Então, a gente sempre conflitou muito com essa coisa assim do controlador, né? Hoje ela cuida da minha mãe, tudo. E o ano passado teve uma situação aqui que minha criança ferida, né? Foi sequestrada pela minha criança ferida. Ainda bem que estava no último dia, ela estava indo embora já. E minha mãe, eu falei, teve uma hora que eu estava querendo conversar com a minha mãe e minha irmã não estava deixando, assim, né? Eu falei, dá licença. Eu fui grossa com ela, falei, dá licença, deixa eu conversar com a mamãe. Então, assim, naquele momento, quem que estava agindo ali? Era eu, adulta? Não, era minha criança que estava ali com ciúme, né? Então, é, esse ano eu quis trabalhar muito isso, né? Porque ela vem para cá, eu já comecei a fazer uma meditação, eu coloquei inclusive uma meditação lá para vocês no grupo, né? Para vocês fazerem olhando para esses relacionamentos que vocês precisam trabalhar. Então, eu já comecei a meditar, olhar para ela, e como que a gente faz para meditar e olhar para uma pessoa que às vezes a gente tem alguma coisa, algum conflito ou algo, né? A gente olha como criança. É a minha criança com a criança dela. Então, eu pude passar por toda a nossa vida. Eu hoje parei e comecei a pensar quando eu era criança. E aí eu comecei a voltar lá, né? Eu estava num momento assim, de meditação, botei uma música e eu comecei a pensar, voltar lá, né? Quando eu era criança, que minha mãe ficou grávida. Parecia que eu estava vivendo aquele momento. E eu queria tanto uma irmã, tanto uma irmãzinha. E eu me vi lá, né? Me ressignifiquei. Botei a mão na barriga da minha mãe, olhei para ela a gente brincava junto de boneca. Então, é a minha criança com a criança dela. E fui seguindo, e fui seguindo a vida. E é assim que acontece. É com esses olhos que a gente precisa trabalhar. Porque nada é do outro, né? Tudo sobre a gente. E não importa se a outra pessoa está fazendo algo com a gente, ou não quer pedir desculpa, ou faz algo que é sobre aonde você está se posicionando também, né?
O que que você está deixando penetrar no seu campo? O que que você está dizendo? Não, isso aqui eu não quero, olhando para o outro e colocando o que é inegociável para você, o que que é conversando com o outro, né? Olha, isso eu não quero. Esse aqui é o limite. Colocando limites, né? E então é sobre isso, é sobre você se posicionar, é sobre você olhar com amor, é sobre você entender se aquilo está te atingindo não é do outro, é seu. E pouco importa se o outro tá ou não tá, te pedindo desculpa, tá falando, é você que está evoluindo. Então, não é sobre você querer mudar o outro querer vou ter que mudar porque você acha que o outro está errado. Porque quem vai, quando você vai morrer sozinha. Então, você vai lá para cima e vai prestar conta sozinho, e o outro também. Então, o problema é dele. Ele vai chegar lá e vai falar para Jesus: ó, eu trabalhei isso, eu evoluí aquilo. Jesus vai falar: infelizmente, você não vai poder chegar para Deus, Jesus, e falar: olha, sabe o que que é? Eu não fiz isso na minha vida porque meu marido, minha filha, minha irmã, sabe? E aconteceu isso. Deixa o outro. Ano passado, quando aconteceu isso comigo, que eu entendi que era minha criança interna que tinha feito isso, fui lá pedir desculpa. Me desculpa. Aí começa a trabalhar o pono-pono. Fulana, abençoada, me perdoe, sinto muito, eu te amo e sou grata. Fulana, abençoada, me perdoe, sinto muito, eu te amo e sou grata. E vou repetindo, vou repetindo, vou repetindo. Aí eu falei isso. Você acha que ela foi tipo assim, ela acha que eu tô errada? Eu fui lá pedir desculpa. Ela não falou mais nada, como se, tipo assim, eu sou a superior. Eu fiz a minha parte. Eu preciso escutar dela? Não, porque a gente não precisa disso. Existe a lei do retorno. Existe as leis do universo, né? Então não é a gente, quando a gente perdoa, é para nós o perdão, não é para o outro, porque o outro vai se ver com as leis do universo. Então, o que eu ia contar para vocês que aconteceu? Eu vou contar isso de novo, mas assim, o que aconteceu eu tive que trabalhar essa semana. Eu trabalhei umas duas coisas essa semana. Trabalhei sobre a relação, né, com a minha relação com Sabrina, que eu até contei. Eu contei isso lá no café, né? E aí eu entendi que o que existe, né, com a minha filha de 23 anos foram memórias intrauterinas de quando eu estava esperando ela. Que eu achava que estava tudo bem, mas naquele momento em que eu estava esperando ela, eu tinha uma questão com a minha mãe. Então, isso passou para ela. E essa semana até um parto eu fiz, porque eu fui lá no parto dela e ressignifiquei através de um exercício. Foi uma técnica que eu fiz, né, com uma amiga minha, e eu ressignifiquei tudo. Eu voltei lá, fiz o parto dela de novo, foi lindo, assim, foi lindo. E outra coisa que aconteceu comigo também essa semana foi isso. Teve mais uma coisa. Ai, gente, o que que foi mesmo? Bom, não vou me lembrar agora, depois eu me lembro. Mas foram duas coisas assim que eu acessei uma consciência assim que eu falei, gente, fiz esse trabalho já que eu já estou fazendo um trabalho no campo, né? A gente precisa fazer isso, principalmente durante o Natal, se preparar bastante, né? E começar a pensar, ah, tá, lembrei. Eu vou trabalhar a aula que vem com vocês sobre a intenção. Então, por isso que eu passei lá no grupo o exercício para vocês já irem anotando, pensando no ano que foi, no que aconteceu, agradecendo por tudo que foi e começar a colocar o que você quer para 2023, 2024 e o que você quer deixar em 2023. Então, semana que vem a gente vai trabalhar um exercício que é sobre o eu sou de verdade, quem você é de verdade, né? A sua intenção no mundo. E para você cumprir a sua intenção, você precisa saber quem você é. Então, eu trabalhei semana passada isso, e na minha aula só que eu coloquei no papel, quando eu estava, quando eu coloquei isso, eu meio que, tipo assim, eu coloquei, mas não era uma coisa verdadeira. E aí eu fiz uma meditação, que eu vou conduzir vocês na minha aula de yoga, e aí eu pude acessar a verdade, uma coisa que eu tinha esquecido na minha vida que eu era.
E aí foi, eu até chorei na aula, porque eu falei, agora é isso mesmo que eu sou. E aí, como que a gente acessa isso? A gente acessa isso quando a gente olha para a nossa criança, aquela criança lá de 5 anos de idade, quem você é? Quem é essa criança de verdade? E, e para você ir realizar essa intenção no mundo, que é a intenção de 2024, as suas metas, os seus projetos, você precisa ser isso quem você acredita de verdade que você é. E aquilo ali precisa ser uma coisa que vem do coração, porque a intenção vem do coração. Então, a Bianca que eu era lá atrás, que hoje faz palestra, não é a mesma Bianca. Primeiro eu tive que trabalhar essa força dessa missão, de quem eu sou. É o que eu me tornei no meio do caminho, para realizar o que eu realizo. O que transformou foi de dentro. Não foi, eu agora vou fazer isso. Não, eu transformei dentro. Então, hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era lá. Aquela Bianca lá não tinha como fazer o que eu faço hoje. Não tem. Não tinha como. Então, é isso que vocês precisam começar a se conectar. Mas semana que vem a gente vai fazer uma aula e vai fazer uma meditação, então a gente vai conseguir trabalhar bem isso, essa intenção para 2024, porque, bom, a gente está no ano novo, é isso que a gente tem que trabalhar. Depois a gente volta a trabalhar de novo essas questões de relacionamento. Eu vou encerrar a gravação, mas depois eu vou abrir aqui para a gente. Ou então, se vocês quiserem falar, vamos encerrar aqui a gravação, Danilo? Encerra aqui, porque aí depois a gente abre o microfone, fala, isso aqui vai ficar gravado.